CEO milionário humilha noiva cega no altar, mas o segredo que ela revela deixa todos em pânico. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Helena limpava a mesa com calma quando o alarme soou. O som estridente invadiu o escritório, fazendo os colegas levantarem assustados. Um cheiro estranho de queimado já se espalhava pelo corredor. "Isso é real?" perguntou Mariana, da contabilidade, largando a caneca de café. "Acho que sim. Vamos sair agora", disse Helena, pegando sua bolsa rapidamente. O andar ficou em alvoroço. As pessoas tentavam sair ao mesmo tempo. Gritos, empurrões, celulares tocando. O caos crescia. Helena cobriu o rosto com o braço, tentando não aspirar tanto a fumaça. No meio do caminho, ela viu um homem ajoelhado perto do elevador. Tossia muito, tentando se levantar. As pessoas passavam por ele como se não o vissem. "Ei!" Helena correu até ele. "Você consegue andar?" Ele ergueu o rosto, os olhos vermelhos da fumaça. Era Leonardo Oliveira. Ela o reconheceu de vista. Ele trabalhava na sala da frente. Nunca haviam trocado mais que um bom dia. "Estou tonto", ele disse com a voz falhando. "Não estou enxergando direito." Helena olhou em volta. O fogo tomava conta do teto. Ela segurou no braço dele. "Apoie-se em mim. Vamos sair daqui agora." "Você não precisa." Tentou protestar, mas a tosse o interrompeu. "Preciso sim", ela respondeu firme. "Vem, rápido." Eles seguiram pelos corredores entre a fumaça. Helena guiava com dificuldade, sentindo os olhos arderem. Ela se recusava a parar. Sentia o chão tremer. O prédio inteiro parecia prestes a desabar. Ao chegarem na escada, ela quase caiu ao tropeçar num degrau quebrado, mas manteve firme o braço dele. "Faltam só 2 andares", disse, mais para ela mesma do que para ele. "Você está bem?" Ele perguntou com dificuldade. "Está sangrando?" Ela levou a mão ao rosto e notou sangue perto do olho. "Não é nada. Só continue andando." Desceram mais um lance e finalmente alcançaram a saída. Do lado de fora, ambulâncias, bombeiros e policiais se moviam rápido. Quando passaram pelo portão, Helena sentiu as pernas falharem. Ela caiu de joelhos, tossindo sem parar. Leonardo se ajoelhou ao lado dela. "Você me salvou", ele disse com a voz fraca. "Eu nem sei seu nome." "Helena." "Helena", ele repetiu como se estivesse decorando. "Eu sou Leonardo, muito obrigado. Você podia ter deixado tudo para trás, mas me tirou dali. Eu não ia conseguir ir embora e deixar alguém para morrer." Ele segurou a mão dela emocionado. "Eu juro que vou te recompensar." Ela sorriu cansada. "Só quero água e um banho." Ele riu tossindo logo depois. "Me deixa cuidar disso. Fica aqui. Vou buscar ajuda." Enquanto ele se afastava correndo, Helena piscou várias vezes, tentando enxergar melhor. Tudo estava embaçado. Uma ardência insuportável dominava sua visão. Quando um bombeiro veio checar seus sinais vitais, ela mal conseguiu focar no rosto dele. "Você consegue ver minhas mãos?" perguntou o socorrista, movendo os dedos diante dela. "Mais ou menos, está tudo borrado." "Pode ser temporário por causa da fumaça, mas vamos verificar." No hospital, as notícias não eram boas. A fumaça tinha causado danos graves à visão de Helena. A médica foi direta. "É cedo para afirmar, mas pode ser permanente. Vamos fazer novos exames nos próximos dias." Helena ficou em silêncio. Não chorou. Só segurou a respiração por alguns segundos antes de soltar devagar. Dias depois, Leonardo voltou ao hospital. Tinha flores nas mãos e uma expressão abatida. "Helena", disse, parando na porta. Eu não paro de pensar no que aconteceu. Ela estava sentada na cama, olhando para baixo. Quando ouviu a voz, ergueu o rosto. "Não esperava te ver aqui."
Eu precisava vir. Você salvou a minha vida. Eu não posso simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Helena tentou sorrir, mas o rosto estava tenso. Parece que eu perdi a visão, pelo menos por enquanto. Ele se aproximou, sentando ao lado dela. Eu estou aqui. Vou ficar com você. Tudo o que você precisar eu prometo. Ela ficou surpresa. Não precisa fazer promessas por culpa, Leonardo. Não é culpa, é gratidão, é admiração e talvez outra coisa que ainda não sei explicar. Ela não respondeu. Apenas encostou a cabeça no travesseiro sem tirar os olhos, ou o que restava deles, dele. Leonardo pegou a mão dela, apertando com cuidado. A partir de agora você não está sozinha. O tempo passou devagar para Helena. As semanas viraram meses. A recuperação foi lenta, cheia de idas ao hospital, exames e sessões de fisioterapia para o corpo e para os olhos. No início, a visão estava completamente escura. Depois, ela começou a perceber formas, luzes, vultos. Mas nunca contou a ninguém, nem a Leonardo. Ele continuava aparecendo, sempre com presentes, palavras doces e aquele tom de voz preocupado. Nos primeiros dias, ela acreditou que era sincero. Com o tempo, passou a duvidar, mas escolheu o silêncio. Talvez porque, no fundo, queria acreditar em alguma coisa boa. Helena, pensei em fazermos algo especial no fim de semana, ele disse, enquanto ajeitava os travesseiros dela no sofá. Especial como? Ela perguntou, segurando o riso. Um jantar. Só nós dois. Em casa. Sem enfermeiras, sem médicos, sem olhares de pena. Está me convidando para sair ou tentando fazer caridade? Estou convidando você para ser minha noiva. Helena ficou sem reação por alguns segundos. Ele sorria. Um sorriso bonito, daquele tipo que esconde segredos. Isso é sério? Ela perguntou, desconfiada. Muito sério. Eu quero passar o resto da vida com você. Ela respirou fundo. Pensou em perguntar o que exatamente ele via nela. Mas não disse nada. Já estava apaixonada, então apenas concordou e sorriu. Durante 3 anos, Helena acordava todos os dias no escuro. Não porque não enxergasse mais, mas porque decidiu manter a mentira. Depois do incêndio, a fumaça realmente a deixou sem visão por um tempo, mas com os meses, a visão voltou devagar. Primeiro luzes, depois vultos, até os rostos. Quando percebeu que enxergava de novo, escolheu o silêncio. Leonardo era gentil no começo, atencioso. Fazia questão de segurar sua mão nos corredores, levá-la ao médico, escolher suas roupas. Dizia que a amava, que estava ali por ela. Helena acreditou. Queria acreditar. No primeiro ano, achou que ele estava apenas confuso. No segundo, começou a notar a frieza nos toques, a pressa nas conversas. No terceiro, ele quase não ficava em casa. E foi nesse tempo que Vanessa surgiu. Eu vi você no jornal, Helena, ela disse, na primeira vez que se encontraram. O que você fez foi muito corajoso. Poucas pessoas teriam feito o mesmo. Vanessa apareceu com flores, chocolates e um sorriso largo. Em poucos dias já estava íntima. Sabia o tipo de roupa que Helena gostava. Organizava encontros, jantares, festas. Você precisa de alguém por perto, disse certa vez. E Leonardo tem trabalhado tanto. Eu fico feliz em ajudar. Helena apenas concordou. Já tinha entendido como o mundo funcionava. Ser cega a fazia invisível para algumas pessoas, ou, pelo menos, fácil de enganar. O pedido de casamento aconteceu numa noite comum. Jantar em casa, vinho barato e um anel na caixinha vermelha. Você quer casar comigo, Helena? Ele perguntou com o rosto sério. Ela colocou os dedos no anel, fez um leve carinho na pedra. Quero, respondeu, mesmo com o coração apertado. Não foi emoção, foi medo.
Medo de que, se dissesse não, tudo aquilo teria sido à toa. 3 anos fingindo, 3 anos de silêncio. Talvez, se ela seguisse até o fim, conseguisse alguma resposta. O casamento foi marcado para dali a 3 meses. Vanessa se envolveu em tudo. Você vai ser a noiva mais linda de São Paulo, dizia. Já tenho ideias para o vestido. Algo moderno, ousado, sabe? Afinal, você é especial. Ousado como? Perguntou Helena, sentada na poltrona da loja. Surpresa, respondeu Vanessa rindo. Confia em mim. Vai ser inesquecível. 2 dias depois, Helena ouviu sem querer uma conversa que vinha do corredor. Ela nem vai perceber, dizia Leonardo do outro lado da linha. Vai subir no altar parecendo uma piada. Claro que não vai, respondeu Vanessa com a voz baixa. Vai estar com aquele vestido ridículo, cheio de babados. Fiz questão de incluir uns detalhes bregas, e ela nem desconfia. Imagina a cara dos convidados. Leonardo riu. E depois a gente finge surpresa. Diz que foi engano da costureira. Ela vai acreditar. Helena congelou. Cada palavra doía como se rasgasse por dentro. Mas não chorou. Ficou sentada, ouvindo. Quando a conversa terminou, ela deitou na cama fingindo estar dormindo. Naquela noite, sentiu o peso de tudo que havia suportado. O incêndio, a cegueira, o silêncio, a esperança. Tudo parecia ter sido jogado no lixo. E ainda assim, não desistiu. No dia seguinte, Vanessa apareceu com o vestido em uma caixa. Não abra sozinha, disse. Quero ver sua reação. Claro, respondeu Helena. Vamos abrir juntas no dia. Vanessa ficou surpresa, mas concordou. Na semana seguinte, os preparativos seguiram normalmente, mas Helena já não ouvia as conversas da mesma forma. Prestava atenção em cada gesto, cada palavra. Os detalhes do plano estavam todos ali. A certeza de que ela era cega os deixava confortáveis demais. 2 dias antes do casamento, Leonardo sentou ao lado dela no sofá. Está tudo certo para sábado, disse. Está nervosa? Um pouco, respondeu Helena. É muita coisa ao mesmo tempo. Vai dar tudo certo, ele garantiu colocando a mão sobre a dela. Ela olhou na direção da voz dele. Sabia exatamente como era seu rosto agora. Não apenas o que os olhos viam, mas o que o tempo mostrou. Só me promete uma coisa, disse. Claro, o que quiser. Me promete que no altar vai estar olhando nos meus olhos. Ele sorriu, confiante. Eu vou estar olhando para a mulher mais corajosa que conheci. E a mais linda também. Helena apenas concordou. Por dentro sentia algo firme, algo que crescia devagar. O que viria depois não seria fácil, mas ela não ia mais fugir. No dia do casamento, Helena acordou cedo. O quarto estava em silêncio. Por um momento, ficou parada olhando para o teto. Sabia que aquele dia mudaria tudo. Vanessa chegou por volta das 9 da manhã, sorridente como sempre, carregando a caixa do vestido. Hoje é o seu grande dia, disse animada. Está pronta? Estou, respondeu Helena com calma. Então vamos começar. Quero que tudo esteja perfeito. Helena se levantou devagar e caminhou até o banheiro, fechou a porta, olhou para o espelho. Pela primeira vez em muito tempo, não viu medo nos próprios olhos. Ali estava a mulher que decidiu parar de fingir. Enquanto Vanessa organizava os detalhes com a equipe de maquiagem e cabelo, Helena trocou a caixa do vestido. Havia mandado fazer outro, preto, simples e elegante. O vestido branco e ridículo que Vanessa havia escolhido continuava intacto, mas seria ignorado. Pouco antes da cerimônia, Helena ficou sozinha no quarto reservado para a noiva. Respirou fundo. Seu plano precisava de coragem, e ela tinha. Afinal, já havia perdido tudo antes. Agora, só tinha a ganhar. A cerimônia estava marcada para as 4 da tarde. O salão de eventos em São Paulo estava lotado. Membros da alta sociedade, empresários, influenciadores, todos ali para assistir o casamento de Helena e Leonardo.
mas ninguém sabia o que estava por vir. Quando as portas se abriram, todos se viraram, esperando uma noiva de branco. Mas não foi isso que viram. Helena entrou sozinha, com passos firmes, usando um vestido preto de tecido liso, os cabelos presos com discrição, sem véu, sem buquê. A música parou. O salão inteiro ficou em silêncio. Leonardo olhou surpreso. O quê? O que está acontecendo? Vanessa, no altar ao lado dele, arregalou os olhos. Isso não faz sentido, murmurou. Cadê o vestido? Helena caminhou até o centro do salão. Parou no corredor entre os convidados e pegou o microfone das mãos do cerimonialista. Boa tarde a todos, disse com firmeza. Antes de qualquer coisa, agradeço por estarem aqui. Sei que muitos vieram esperando uma cerimônia tradicional, mas este momento não será como os outros. Leonardo tentou se aproximar. Helena, o que está fazendo? Estou contando a verdade, respondeu sem hesitar. Ela olhou para os convidados, depois para Leonardo. Durante 3 anos, todos acreditaram que eu havia perdido a visão, inclusive ele. Mas a verdade é que minha visão voltou há muito tempo. E eu escolhi manter o silêncio. Esperei para saber se o amor que diziam sentir por mim era de verdade. Hoje eu tenho a resposta. Um burburinho começou no salão. Pessoas se olhavam, surpresas. Vanessa tentou sorrir. Você deve estar confusa, Helena. Isso é um mal-entendido. Não, Vanessa. Não estou confusa. Eu escutei a conversa de vocês dois. Ouvi quando planejaram me vestir de forma ridícula. Quando riram da minha suposta cegueira. Quando disseram que iam me deixar no altar como uma piada. Eu ouvi tudo. Leonardo tentou interromper. Isso não é verdade. Você está interpretando mal. Interpretei mal o quê, Leonardo? O vestido cheio de babados? A gravação da ligação entre vocês? Porque eu tenho tudo registrado. Ela ergue o celular já com o áudio preparado. Eu não sou mais a mulher que vocês pensavam que podiam manipular. Eu não sou cega. Nunca estive completamente cega depois do 2º ano. E hoje não estou mais cega em nada. Os convidados ficaram em choque. Alguns levantaram para ver melhor, outros filmavam discretamente. Esta cerimônia nunca foi sobre amor. Foi uma armadilha, e eu deixei que fosse até aqui. Ela se virou para a multidão. Este não é um casamento, é um banquete de restituição. Estou aqui para devolver o que me tiraram, a dignidade. Leonardo respirou fundo, se aproximando mais um passo. Podemos conversar depois. Não precisa fazer isso agora. Helena olhou nos olhos dele. Você teve 3 anos. Agora é a minha vez. Vocês todos vieram aqui esperando um casamento, disse Helena, em pé no centro do salão, o microfone firme nas mãos. E o que receberam foi a verdade. Mas não só sobre mim. Hoje vocês vão conhecer quem realmente são Leonardo e Vanessa. E também quem sou eu. Leonardo deu um passo à frente, tentando manter a pose. Helena, não precisa disso. Você já disse tudo. Ela o encarou com firmeza. Ainda não disse o principal, respondeu. Mas vou mostrar. Pegou o celular, conectou ao telão e, em segundos, a tela mostrou a pasta com o nome Verdades. Durante 3 anos, fingiram se importar. Fingiram me amar. Me chamaram de frágil, me trataram como alguém pequena, mas eu vi tudo e registrei. A primeira gravação começou a rodar. A voz de Vanessa, nítida. Vai ser hilário, Léo. Ela vai subir no altar com aquele vestido ridículo, vai parecer um circo. E ainda por cima achando que está linda. Um burburinho percorreu o salão. Olhares se voltaram para os dois no altar. Isso é mentira! Gritou Vanessa. Essa gravação foi editada. Helena não hesitou. Falsa. Então vamos ouvir outra. O segundo áudio era de Leonardo. Deixa ela achar que é amada, depois a gente some. Com sorte, ela nem percebe. Está cega mesmo. Houve um silêncio incômodo.
Um dos padrinhos se levantou. Isso é real? Cada palavra, disse Helena. E tem mais. Prints de mensagens, fotos, áudios, tudo entregue por alguém da equipe deles que se recusou a continuar fingindo. A tela exibiu imagens das conversas de Vanessa rindo de Helena, dos comentários cruéis, das combinações do plano. O ambiente mudou. A tensão era enorme. Vanessa tentava desviar os olhos. Leonardo mantinha o olhar fixo no chão. Vocês riram de mim, Helena continuou, a voz falhando só um pouco. Mas eu vi tudo. Vi além do que vocês mostravam. E agora todos aqui veem também. Você enganou a todos, gritou Vanessa. Fingiu ser cega. Helena olhou diretamente para ela. E vocês planejaram humilhar alguém que salvou uma vida. Quem realmente merece julgamento aqui? Uma senhora da fileira da frente levantou. Isso é inaceitável. Como puderam? Por vaidade, respondeu Helena. Por dinheiro, por status. Ela respirou fundo, pausou o vídeo e então falou pela primeira vez com a voz calma e clara. Já que tudo veio à tona, vou contar algo que escondi. Eu sou Helena Monteiro, filha de Sebastião Monteiro, empresário do agronegócio em Goiás. Sobrinha do doutor Álvaro Monteiro, médico reconhecido em todo o país. Eu escondi meu sobrenome e minha origem para saber quem me amava por mim. E agora, sei. O salão caiu num silêncio completo. Fingir cegueira foi uma escolha difícil, mas eu preferia não enxergar o mundo por fora do que viver cercada de gente falsa por dentro. Leonardo parecia perdido. Vanessa, desesperada. Isso foi uma armadilha, ela gritou. Você planejou tudo. E vocês morderam a isca, respondeu Helena, porque estavam tão preocupados em me ridicularizar que se esqueceram de olhar para si mesmos. Um dos convidados, um advogado, se levantou. Isso não é mais uma cerimônia, é um escândalo. Vocês dois deviam sair agora. Outros concordaram. Um músico largou o microfone. Um buffet começou a cobrir discretamente as bandejas. Vanessa puxou Leonardo pelo braço, mas ele resistiu. A gente pode explicar, ele disse. Helena, por favor. Agora é tarde, ela cortou. Vão embora com tudo o que fingiram ser e cuidem para nunca mais cruzarem o caminho de alguém que só queria ser amada de verdade. Enquanto o casal deixava o salão sob vaias, Helena desligou a projeção. Havia feito o que precisava ser feito. Olhou ao redor. Algumas pessoas choravam. Outras batiam palmas, discretas, como quem compreendia a dor por trás daquela força. Ela entregou o microfone ao cerimonialista, virou-se e caminhou até a saída com passos firmes. Não havia pressa, nem medo, só decisão. Helena mal tinha descido os degraus do salão quando sentiu o corpo estremecer. Não pelo nervosismo, mas pelo peso de tudo que havia deixado para trás. Cada passo que dava fora dali era uma libertação. Só não esperava encontrar alguém esperando por ela do lado de fora. Achei que você ainda estivesse lá dentro, disse uma voz masculina, suave, mas firme. Helena parou e virou o rosto devagar. O homem à sua frente estava diferente. Os cabelos um pouco mais longos, o rosto mais maduro, mas os olhos eram os mesmos de sempre. Ji-Soo? Ela perguntou, surpresa. Ele deu um passo à frente, como quem espera a permissão para se aproximar. Eu voltei, Helena. Ela ficou parada, tentando entender o que estava vendo. O que você está fazendo aqui? Eu soube do que estava acontecendo. Seus pais me contaram. Achei que você poderia precisar de alguém do seu lado. Helena olhou para o chão por um segundo. Aquela era uma sensação nova, ser vista de verdade, sem precisar se explicar. Você voltou da Coreia só por isso? Voltei por você, ele respondeu sem hesitar. Quando ouvi que estava se arriscando desse jeito, eu não consegui ficar parado. Ela respirou fundo, se aproximando um pouco. Faz quanto tempo que está aqui? Cheguei ontem à noite. Fiquei no fundo da cerimônia. Vi tudo.
Helena se sentou no banco mais próximo, respirando fundo. Foi mais difícil do que eu pensava, ela confessou. Falar diante de tanta gente, contar tudo. Você foi incrível, ele disse, sentando ao lado dela. Você fez o que muita gente não teria coragem. Ela suspirou. Coragem ou desespero, ainda não sei o que foi. Foi verdade, e isso basta. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Ji-soo olhava para ela como se não precisasse dizer mais nada. Mas havia tanto tempo entre eles, tanto não dito. Você soube pelos meus pais, né? Helena perguntou. Soube que você decidiu esconder sua identidade, que queria ver quem realmente ficaria do seu lado e que estava disposta a fingir cegueira para descobrir a verdade. E o que você achou? Achei que era a coisa mais maluca que eu já tinha ouvido e a mais corajosa também. Ela sorriu, olhando para frente. Eu não sabia mais em quem confiar. Ji-soo ficou sério. Eu sempre estive aqui, Helena. Mesmo longe, mesmo em outro país, eu nunca parei de pensar em você. A gente era só criança, mas eu sabia o que sentia. Ela olhou para ele surpresa. Por que nunca disse nada? Porque você estava indo embora, e depois porque eu achei que tinha perdido minha chance. E agora? Agora eu não quero perder de novo. Helena abaixou os olhos. A presença dele era como um respiro, alguém que não queria nada além de estar ali. E se eu não souber mais amar ninguém? Então a gente aprende junto, Ji-soo respondeu sem hesitação. Você viu mesmo tudo? Vi. E queria ter subido no altar e te puxado dali. Por que não subiu? Porque você precisava fazer isso sozinha. E porque eu sabia que se esperasse, você ia sair dali mais forte, como sempre foi. Ela olhou para ele. Eu não esperava por você, Ji-soo. Mas eu esperava por esse momento desde o dia em que você foi embora de Goiás. Ela sorriu. Você cresceu. E você também. E agora que a verdade veio à tona, posso ficar por perto? Helena pegou a mão dele devagar. Pode, mas não vou prometer nada. Só prometa não ir embora sem que eu saiba. Ela ficou em silêncio por um tempo, com os olhos fixos nos dele. Obrigada por voltar. Ji-soo apertou levemente a mão dela. Obrigado por me deixar ficar. Helena e Ji-soo permaneceram sentados por um tempo. O sol começava a descer no céu de São Paulo. E mesmo com tudo o que havia acontecido, ela parecia mais leve. Você lembra da última vez que estivemos na fazenda? Ela perguntou. Lembro. Você disse que queria sumir e que ninguém te reconhecesse pela família. E eu sumi. Estudei em outra cidade, usei o nome da minha mãe, escondi tudo. Quando vim para São Paulo não contei nada, só queria que alguém gostasse de mim de verdade. Por isso nunca falou nada para o Leonardo. Porque ele me tratou como alguém pequena, e eu precisava saber quem ele era sem os olhos do mundo em cima de mim. Se soubesse da minha origem, teria me tratado diferente. Talvez tivesse até se apaixonado, mas por interesse. Ji-soo olhou para ela com calma. Seus pais aceitaram esse plano maluco? Depois de muita discussão. Meu pai não queria. Disse que eu estava brincando com fogo. Mas no fim cedeu. Meu tio ajudou com os exames falsos. A condição foi que, quando eu quisesse voltar, eles estariam esperando. Você sabe que para muita gente, você sempre foi só a mulher cega que salvou um CEO. E agora? O que eu sou? Agora você é a mulher que teve coragem de ser invisível para ver quem realmente te enxergava. Helena engoliu seco. Meu pai vai querer que eu volte para Goiás. E você quer? Ela hesitou. Parte de mim quer. Outra parte quer recomeçar aqui, sozinha, sem esconder quem sou, mas sem precisar da aprovação de ninguém. Você não está mais sozinha, Helena, e não precisa provar nada para mim, nem para o seu pai, nem para ninguém. Ela olhou para Ji-soo.
Era como se finalmente alguém enxergasse além da imagem, além do nome, da história, da dor. Quando te vi hoje, por um segundo achei que era imaginação. Eu prometi para mim mesmo que se um dia você precisasse, eu estaria por perto, mesmo que você não chamasse. Porque você nunca foi embora de verdade, Jisoo, porque meu lugar sempre foi do seu lado. Eu só estava esperando você olhar de volta. Ela sorriu. Você acha que minha família vai aceitar tudo isso? Eles já aceitaram, só estão esperando você voltar com a cabeça erguida, como sempre teve que andar. Helena pegou o celular, abriu a galeria. Havia fotos antigas com o pai, com o tio, com os irmãos. A infância entre os pés de soja, as viagens de caminhonete, os domingos de fogão a lenha. Eu sinto falta de tudo, mas ainda não estou pronta para voltar. Então fique e comece daqui, mas agora sendo você, sem esconder mais nada. E você? Eu fico também. Ela apoiou a cabeça no ombro dele, em silêncio. O barulho da cidade parecia distante. Ali, naquela calçada, ela deixou de ser apenas a noiva humilhada, a mulher cega, a desconhecida. Voltou a ser Helena Monteiro, com todas as verdades, com todas as marcas. E finalmente, com alguém do lado que conhecia cada parte dela, até aquelas que ela mesma havia esquecido. Na manhã seguinte ao escândalo, o nome de Leonardo Oliveira estava em todos os portais de notícias. As manchetes eram diretas. Empresário exposto em cerimônia por noiva que fingiu cegueira para revelar traição. As imagens e vídeos circularam como fogo em capim seco. Na sede da empresa da família Oliveira, o clima era de desespero. Reuniões urgentes foram convocadas. Leonardo e o pai, Mauro Oliveira, tentavam conter os danos, mas a pressão só aumentava. Precisamos emitir uma nota oficial, disse Mauro com a voz tensa. Algo que explique que tudo foi um mal-entendido. Pai, não existe versão que conserte o que aconteceu ontem, respondeu Leonardo. A mulher subiu no altar com provas, mostrou tudo. Então vamos negar, dizer que os áudios foram manipulados. Ela é rica, deve ter acesso à tecnologia para isso. Isso só vai piorar. As pessoas viram com os próprios olhos, e pior, estão do lado dela. Do outro lado da cidade, Helena tomava café com Jisoo em um restaurante discreto. A calma dela contrastava com a agitação do mundo lá fora. Seu nome está em todos os lugares, disse ele mostrando o celular. Eu vi. Recebi mensagens a noite toda. Gente que me ignorava antes agora quer saber minha versão. Jornalistas, influenciadores, até um canal de televisão. E o que vai fazer? Nada. Quem precisava saber já sabe. Quem me julgou vai ter que lidar com o silêncio agora. Jisoo colocou a mão sobre a dela. Você está bem? Estou em paz. Pela primeira vez em muito tempo. Enquanto Helena falava, o telefone de Jisoo vibrou. Era um amigo do setor financeiro em Seul. Me dá um minuto, ele pediu. Levantou, atendeu do lado de fora e voltou alguns minutos depois com o semblante sério. A coisa está ficando feia para o lado do Leonardo. O que aconteceu? Investidores internacionais estão cancelando contratos com a empresa da família dele. O nome deles foi parar até em fóruns de negócios na Coreia. Dizem que é por quebra de imagem. Um deles usou a frase conduta ética incompatível. Não é exagero? Não depois da forma como ele se expôs. O mercado não perdoa. Helena ficou em silêncio. Não sentia prazer com aquilo, mas também não sentia pena. Eles tiveram a chance de me respeitar. Escolheram rir de mim. Agora estão aprendendo o que significa perder reputação, completou Jisoo. Helena passou as semanas seguintes em silêncio. Não aquele silêncio desconfortável, cheio de mágoas. Era o tipo de silêncio que cura, que permite escutar o próprio coração, sem o barulho do mundo. Ela e Jisoo conversavam quase todos os dias, mas sem pressa, sem cobranças.
Às vezes por mensagens curtas, outras por chamadas de vídeo que começavam sem hora para terminar. Ele respeitava cada espaço dela. Estou te sufocando? Ele perguntou certa noite. Não, você está aqui, e isso é diferente. Como assim? Você não quer me consertar, só está do meu lado. Do outro lado da linha, Jisoo sorriu. É que eu sempre soube quem você era, mesmo quando o mundo inteiro quis te reduzir a uma história triste. Isso me ajuda mais do que você imagina. Ela desligou com o coração leve. Era raro sentir isso, mas com ele começava a ser comum. Um mês depois, Helena decidiu voltar para Goiás por alguns dias. Queria respirar o ar da infância, rever lugares que pareciam distantes, mesmo estando ali dentro dela, o tempo todo. Jisoo não a acompanhou, mas fez um pedido simples. Me avisa quando chegar, só para eu ficar tranquilo. Prometo. E ela cumpriu. Enviou uma mensagem assim que pisou no chão vermelho da fazenda. Cheguei. Está tudo bem. A casa estava do mesmo jeito. O cheiro do fogão a lenha, os quadros antigos, as árvores ao redor. O pai a recebeu com um abraço demorado. Estava com saudade, ele disse. Eu também. Durante os dias ali, Helena relembrou coisas esquecidas. As caminhadas até o riacho, as tardes de bicicleta, os livros lidos no alpendre, mas também lembrou de Jisoo. Era inevitável. Na volta a São Paulo, ele a esperava no aeroporto. Como foi? Intenso, mas necessário. E agora? Ela pensou por um momento antes de responder. Agora quero começar de novo, mas com calma. Você manda no ritmo, eu só sigo. Por que está fazendo isso? Porque te amo desde quando a gente se escondia da chuva embaixo da árvore da escola e nunca tive coragem de dizer. Helena parou de andar. Você me amava naquela época? Eu nunca parei. Ela ficou quieta por um instante. E se eu disser que ainda tenho medo? Então a gente anda junto, com o medo mesmo. A resposta foi simples, mas bastou. Eles saíram do aeroporto em silêncio, mas com um entendimento novo entre eles. Não era um namoro, nem um compromisso com data e hora. Era algo mais profundo, uma reconstrução. As semanas seguintes foram leves. Helena voltou a trabalhar, passou a frequentar espaços públicos sem receios. Jisoo a visitava com frequência, mas sempre respeitando o tempo dela. Quer jantar aqui hoje? Ela perguntou numa quinta-feira. Só se eu puder lavar a louça depois. Fechado. Naquela noite, enquanto lavavam os pratos, ele olhou para ela de um jeito diferente. Você está mais tranquila. Estou. Pela primeira vez me sinto livre. Livre de quê? De fingir, de agradar, de esperar amor onde só havia interesse. Jisoo secou as mãos e se aproximou. E agora... O que você espera? Só que continue aqui. Não vou a lugar nenhum. Helena o abraçou devagar. Era o primeiro gesto mais íntimo desde tudo. Sem alarde, sem rótulo, mas cheio de verdade. Eu não sei se estou pronta para amar de novo, ela confessou. Tudo bem, ele respondeu. Sem pressa nenhuma. Dias depois, Jisoo mandou uma mensagem para Helena numa terça-feira de manhã. Tem um lugar que quero te levar. Só nós dois. Você topa? Helena não respondeu de imediato. Ficou olhando a tela por alguns minutos. Depois digitou. Sim, me avisa o horário. 3 dias depois, estavam na estrada indo para Goiás. Jisoo dirigia tranquilo, com o rádio baixo. Helena olhava pela janela, revendo cada pedaço da estrada como se fosse uma fita antiga que conhecia de cor. Chegaram no fim da tarde. A casa dos pais de Helena estava vazia naquele fim de semana. Eles tinham ido para um compromisso em Brasília, o que deu a ela e Jisoo exatamente o que ele queria: tempo e privacidade. No sábado, ele a chamou para caminhar.
Helena colocou uma camisa antiga do pai e um tênis confortável. Jisoo levou uma mochila pequena e garrafas de água. Vamos até aquela árvore? Ele perguntou, apontando para a direção do pasto. Ela concordou. O caminho era familiar. O mato alto nas laterais, o som dos pássaros, o cheiro da terra depois da chuva. Helena reconhecia cada passo, cada dobra da trilha. E quando a árvore apareceu no horizonte, o coração dela apertou. Eu não vinha aqui desde a adolescência, ela disse. Parece que ficou menor. Talvez porque agora a gente vê diferente. Sentaram-se sob a sombra. Jisoo tirou um pano da mochila e estendeu no chão. Depois, abriu uma pequena caixa de madeira, delicada, quase do tamanho da palma da mão. Helena observava em silêncio. Ele a olhou com calma antes de falar. Tem uma coisa que carrego comigo há muito tempo. Ela esperou. Jisoo abriu a caixa. Dentro havia um colar simples, com uma corrente fina e um pingente com o emblema da família Park. No centro, uma pedra azul clara, pequena, mas visivelmente rara. Meu avô mandou fazer isso quando eu era adolescente. Disse que um dia eu ia encontrar alguém que fosse mais casa do que lugar. E que, quando esse dia chegasse, eu ia saber. Helena manteve o olhar fixo no colar. Não dizia nada. Jisoo segurou a mão dela com cuidado. Você não precisa de um casamento agora. Eu sei disso. Não quero apressar nada. Só quero que saiba que, desde que éramos crianças, você sempre foi o meu lar. E estarei aqui, até o dia em que você quiser voltar. Helena sentiu um nó na garganta. Não era o colar nem o gesto. Era o que ele representava. O tempo, a espera, o respeito. Ela pegou o colar com cuidado, fechando os olhos por um instante. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Ela olhou para ele com os olhos marejados. Você poderia ter seguido sua vida, ter amado outra pessoa, esquecido que um dia eu existi. Mas eu nunca quis ninguém que não fosse você. Helena respirou fundo, se aproximou e o beijou. Um beijo calmo, sem pressa, sem promessas, mas cheio de tudo o que os dois sabiam e nunca disseram. Depois encostou a cabeça no ombro dele. Eu não sei o que vai ser do amanhã, mas agora, aqui, está tudo certo. Então é aqui que eu fico, ele respondeu com a voz baixa. A árvore balançava ao fundo, o vento leve passava entre os dois. Nada mais importava. Naquele entardecer, Helena não precisava fingir força. Não precisava esconder o medo, nem as cicatrizes. Jisoo não esperava dela nenhuma versão perfeita. Só queria estar ao lado da mulher real. Só os dois. No mesmo lugar onde tudo começou. Meses se passaram. Ninguém mais falava de Leonardo ou Vanessa. Com o tempo, sumiram das redes, das colunas sociais, dos comentários. Viraram nomes esquecidos. Quando alguém os mencionava, era com desprezo ou desinteresse. Não deixaram saudade nem respeito. Apenas a lembrança de uma escolha cruel que terminou do jeito que precisava terminar. Helena, por outro lado, seguiu em frente sem pressa. Começou a trabalhar em projetos sociais que ajudavam mulheres vítimas de manipulação emocional. Falava pouco do que viveu, mas quando falava, tocava fundo em quem ouvia. Jisoo seguiu ao lado dela. Não como salvador, não como promessa, mas como alguém que sabia esperar, ouvir e caminhar junto. Certa tarde, estavam sentados no mesmo banco onde haviam conversado pela primeira vez após o casamento desfeito. O tempo parecia diferente agora. Mais gentil, você imaginava que tudo fosse terminar assim? Jisoo perguntou. Assim como? Sem vingança, sem volta por cima grandiosa. Só você vivendo bem, com calma. Helena pensou um pouco antes de responder. No começo eu queria um desfecho daqueles que impressionam. Queria ver eles pagando caro, mas depois entendi que a verdadeira justiça é seguir em paz e nunca mais olhar para trás. Você não olha mesmo? Não.
Olhar para trás me cansa. Prefiro cuidar do que estou construindo agora. Ele sorriu. Estava com os olhos fechados, sentindo o vento leve do fim da tarde. E o que estamos construindo? Um recomeço, ela disse. Sem promessas exageradas. Só o que conseguimos sustentar de verdade. Jisoo abriu os olhos e a olhou com carinho. Eu gosto disso. De quê? De você dizer tudo com clareza. Antes, eu vivia tentando adivinhar o que as pessoas sentiam. Com você, eu só escuto. E com você, eu só respiro. O celular dela vibrou. Uma mensagem do pai. Orgulho de você sempre. Volta pra cá qualquer dia. A fazenda está com saudade. Helena mostrou a tela para Jisoo. A saudade aqui é recíproca. Vamos? Não agora. Quero ficar mais um pouco aqui. Aqui com quem? Com você. Aqui comigo. Aqui em paz. Silenciaram por alguns minutos. Não precisavam preencher todos os espaços com palavras. A presença bastava. Depois de um tempo, Jisoo falou de forma leve, quase como quem pensava alto. Você acha que a gente vai durar? Helena virou para ele com calma. Eu não sei. E não preciso saber. Já vivi a pressa, o medo, a obrigação de durar. Agora só quero viver o que for real. E isso aqui é, completamente. Ele pegou a mão dela. Às vezes fico pensando em como seria se eu tivesse falado antes, se tivesse te contado o que sentia na adolescência. Eu provavelmente teria fugido, ela disse rindo. É sério? Ele perguntou. Talvez, mas o que importa é que a gente chegou aqui, mesmo com todos os desvios. Jisoo olhou ao redor. O céu começava a mudar de cor. Aquela hora em que o dia não é mais dia, mas também ainda não virou noite. Sabe, ele disse olhando para ela. Eu esperei tanto tempo por isso que agora que estou aqui, só quero que dure. Helena sorriu de leve, os olhos fixos no horizonte. Dure sem pressa, né? Dure no tempo que for verdadeiro. Ela virou para ele. Você não me cobrou nada, não tentou me salvar, só ficou. Isso vale mais do que qualquer promessa. Jisoo pegou a mão dela devagar. Eu não precisava que você fosse perfeita, só precisava que fosse você. E você sempre foi. Você é meu lugar seguro, ela disse, baixinho. Mesmo quando o mundo inteiro parecia me empurrar para longe de mim. E você é o meu lar, ele respondeu. Não o lar que se constrói com endereço, mas o que se sente no peito. Ela riu, emocionada. Isso foi uma declaração? Foi. A mais sincera que eu tenho. Helena se aproximou e o beijou. Um beijo calmo, com gosto de verdade. Nada apressado, nada imposto. Só o amor deles, do jeito que nasceu. Silencioso, firme e presente. Depois, ficou com a testa encostada na dele. Eu não sei o que vem pela frente, Jisoo, mas agora eu quero construir com você, devagar, mas juntos. Já estamos construindo, cada gesto nosso é um tijolo. E se der medo, a gente sente junto e continua mesmo assim. O céu ficou mais escuro. Mas naquele momento, nada parecia escuro entre eles. Era como se tudo finalmente tivesse encontrado seu lugar. Leonardo e Vanessa ficaram para trás, como histórias que não merecem segunda leitura. Helena, agora, seguia ao lado de alguém que não quis vê-la como símbolo ou troféu, mas como mulher, com erros, com força, com vontade de amar de novo. E pela primeira vez, ela deixou, de verdade. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.